foi durante a madrugada que tudo mudou e, no fim das contas, o Flamengo pode acabar saindo por cima dessa história. A janela de transferências fechou, muita coisa parecia resolvida, mas o mercado deu suas últimas cartadas, e olha, o rubro-negro pode ter motivos para sorrir lá na frente. E não é só isso. Enquanto o assunto Marcos Leonardo ainda rende, o Mengão teve lucro de mais de *100 milhões de reais anunciou reforço na base. Viu sua molecada dar um baile no rival e ainda gerou polêmica nas redes sociais com direito a chilique de famoso. Então segura que vem muita informação quente. Começando pelo mais recente, a novela envolvendo Marcos Leonardo ganhou um novo capítulo e o Flamengo, mesmo sem ter fechado com o jogador agora, pode ter saído ganhando. O atacante estava com tudo acertado para defender o São Paulo por empréstimo, inclusive com anúncio pronto e negociação encaminhada. Mas aí, na última hora, o Al Ittihad, clube árabe que detém os direitos do jogador, mudou a exigência e passou a pedir uma quantia em dinheiro para liberar o atleta. O São Paulo não tinha essa grana em caixa e a negociação melou. Com o fechamento de boa parte das janelas ao redor do mundo, Marcos Leonardo vai ficar meio encostado, jogando só a Champions League asiática e sem espaço no time local. Isso pode fazer com que ele chegue desvalorizado ao mercado em dezembro, quando abre a próxima janela. E aí, quem pode se dar bem? Exatamente. O Flamengo. O clube já tinha demonstrado interesse no atacante agora, mas esbarrou na decisão do próprio jogador, que preferia ir para o São Paulo. Agora, com esse cenário, o Mengão pode ter uma nova oportunidade de fechar com o camisa 9 por um valor bem mais baixo. Enquanto isso, a diretoria rubro-negra teve um motivo e tanto para comemorar. O balanço das movimentações da última janela revelou um superávit de mais de *100 milhões de reais. É isso mesmo. O Flamengo gastou, sim, trouxe reforços importantes como Emerson Royal e Carrascal, além de apostar em nomes como Samuel Lino e Jorginho, que vieram sem custos. Mas as vendas também foram pesadas, Gerson, Wesley, Matheus Gonçalves, entre outros. No total, foram *378 milhões e meio de reais arrecadados com saídas, contra *277 milhões investidos. O saldo? Um lucro de exatos *101 milhões e 500 mil reais Um feito que mostra como o clube está se organizando financeiramente, mesmo em meio a uma janela intensa, com grandes negociações. E o mais importante, sem desmontar o elenco. A avaliação interna é de que o grupo se manteve forte, com peças que chegam para somar e com um equilíbrio entre gastos e receitas que reforça a saúde financeira do Flamengo. E se a base é o futuro, o Flamengo também não para de investir nessa área. O clube anunciou a chegada do jovem Marcelo Portela meio habilidoso que estava no Botafogo e chega agora para reforçar o sub-20 do Mengão. O garoto já tem uma história curiosa. Ele viralizou na internet ao aplicar um drible desconcertante no próprio Vinícius Júnior em uma pelada. E não foi qualquer drible, não. Vinícius foi ao chão e o lance rodou o Brasil. Agora, o Flamengo aposta no talento desse menino que tem drible curto, boa finalização de fora da área e uma visão de jogo diferenciada. Marcelo vem para assinar contrato de formação, e a expectativa dentro do ninho é de que ele possa ser lapidado e, quem sabe, seguir os passos de outros grandes nomes revelados pelo clube. Ainda falando de joias da base, quem também tem chamado a atenção de clubes do exterior é Joshua de apenas 18 anos já atuando pelo sub-20 com passagens pelo profissional. O atacante foi utilizado por Felipe Luiz em partidas do time principal e até deixou o dele. Hoje, Joshua tem contrato com o Flamengo até 2029 e multa rescisória estipulada em 50 milhões de euros. O clube, no entanto, não tem a menor intenção de negociá-lo agora. A ideia é clara, dar tempo para amadurecimento, continuar aproveitando ele tanto na base quanto no profissional e, mais pra frente, vender com valor ainda maior.
É uma estratégia que o Flamengo vem adotando com frequência: apostar em talentos internos, oferecer estrutura, espaço e exposição, e só depois buscar uma saída que faça sentido tanto tecnicamente quanto financeiramente. Joshua, por sinal, é visto internamente como uma joia com potencial altíssimo. E, pelo que já apresentou, tem tudo para seguir esse caminho de evolução até uma venda importante no futuro. Mas nem tudo foram sorrisos e tranquilidade. Teve também polêmica. E das grandes. Após a goleada histórica do Sub-20 do Flamengo sobre o Fluminense, jogando em Xerém, o clima esquentou fora de campo. O rubro-negro aplicou nada menos do que *4-0* no rival, dentro da Casa das Laranjeiras. E quem não gostou nadinha disso foi Felipe Neto influenciador tricolor, que ficou completamente transtornado após o jogo. Em vídeo nas redes sociais, ele soltou os cachorros para cima do técnico do Sub-20 do Fluminense, reclamando da falta de comando, cobrando mais postura do treinador e, claro, lamentando que o filho dele, que está na base do clube, não tenha sido utilizado. Segundo Felipe, não é só por ser pai do garoto, mas porque ele acreditava que o filho deveria, sim, estar em campo naquele momento. O vídeo viralizou, gerou debate, dividiu opiniões e, acima de tudo, serviu para mostrar como a goleada mexeu com os ânimos do lado de lá. E pro Flamengo? Uma resposta na bola, contundente, fora de casa e mostrando a força das categorias de base que seguem sendo motivo de orgulho. E já que falamos em futuro, vale ficar de olho em outra situação que preocupa a diretoria: o julgamento do atacante Bruno Henrique marcado para esta quinta-feira no STJD. O clima no clube é de atenção total. O jogador será julgado e há receio de uma possível punição que possa tirá-lo de partidas importantes. O Flamengo vai acompanhar tudo de perto, inclusive com presença no tribunal para acompanhar o caso de perto. A expectativa é de que o clube consiga apresentar os argumentos necessários para evitar uma punição mais pesada, mas o clima é de cautela total, até porque Bruno Henrique tem sido uma peça importante no elenco e sua ausência seria bastante sentida. Enquanto isso, a movimentação nos bastidores continua intensa. O Flamengo, mesmo com a janela fechada, segue ligado em oportunidades, seja de olho em reforços para dezembro, como no caso do Marcos Leonardo, seja preparando o terreno para possíveis saídas futuras. A postura tem sido clara: não se trata apenas de contratar por contratar, mas de fazer movimentos cirúrgicos, pensando no equilíbrio do elenco e, principalmente, na parte financeira. E essa janela foi um exemplo disso. O clube conseguiu montar uma operação inteligente, trouxe nomes importantes e ainda fechou com um superávit expressivo. O torcedor pode até não ter visto aquela contratação midiática de última hora, mas do ponto de vista estratégico, a direção saiu muito fortalecida. E em meio a tudo isso, o Flamengo segue fazendo o que tem de melhor: manter-se competitivo, com um elenco forte, base bem estruturada e contas no azul. Não é à toa que o clube virou referência no futebol brasileiro também fora das quatro linhas. Com gestão profissional, visão de longo prazo e olho clínico no mercado, o rubro-negro mostra que é possível, sim, ser eficiente no futebol sem se perder financeiramente. E quando isso se alia à tradição, à força da torcida e à paixão de milhões, o resultado só pode ser Flamengo grande dentro e fora de campo. E o interessante é que, mesmo com tanto movimento nos bastidores, o Flamengo parece ter encontrado um equilíbrio raro no futebol brasileiro, aquele ponto em que se consegue investir pesado em reforços, manter uma base forte, revelar talentos da casa e ainda sair com um caixa positivo. É claro que isso não acontece do dia para a noite. São anos de planejamento, decisões acertadas e, principalmente, aprendizados com erros do passado. Mas o fato é que, hoje, o Flamengo vive um momento de maturidade institucional. E isso se reflete não só nos números da janela, mas também na forma como o clube vem conduzindo seus processos de contratação, formação de elenco e valorização das categorias de base. Esse caso do Marcos Leonardo por exemplo, é simbólico. Houve, sim, interesse real do Flamengo. Houve até conversas. Mas, diferentemente de outros momentos em que o clube entrava em qualquer leilão, dessa vez a postura foi outra.
O jogador mostrou preferência pelo São Paulo, e o Flamengo recuou. Não insistiu, não inflacionou o negócio, não fez loucura. E olha o que aconteceu. O negócio melou, o jogador ficou no Al Ittihad, agora, vai passar os próximos meses praticamente sem jogar. Resultado? O nome que antes estava sendo disputado à tapa pode, em breve, aparecer no mercado com valor bem abaixo do que se imaginava. E se o Flamengo ainda tiver interesse, vai negociar em um cenário muito mais favorável. Isso mostra maturidade, mostra a leitura de mercado e, principalmente, mostra que o clube sabe onde pisa. Não é mais aquele Flamengo desesperado que contratava por pressão da torcida ou para fazer barulho. Hoje, cada movimento é pensado, é analisado. E se fizer sentido, o clube age. Se não fizer, espera. Porque quem tem estrutura, dinheiro e projeto consistente não precisa se precipitar. Esse tipo de postura também tem reflexo direto na confiança dos jogadores e na forma como os reforços chegam. Jogadores como Emerson Royal por exemplo, escolheram o Flamengo porque veem um clube sólido, que disputa títulos, tem torcida gigante, paga em dia e oferece estrutura de ponta. Não é à toa que ele veio por um valor significativo, mas com a convicção de que estava dando um passo importante na carreira. O mesmo vale para o Carrascal que chega com status de titular e vem para dar mais criatividade ao meio-campo. São reforços que chegam para elevar o nível técnico do elenco e não apenas para compor. E isso também é fruto de um trabalho que começou lá atrás, quando o Flamengo decidiu ser protagonista dentro e fora de campo. E essa palavra, protagonista, talvez defina bem o momento atual do clube. Porque não é só no profissional que o Flamengo impõe respeito. A goleada sobre o Fluminense no Sub-20 foi um recado claro de que a base também está forte. Não se trata apenas de vencer um clássico, mas de como venceu. Fora de casa, em Xerém, com imposição, com domínio do início ao fim e com jogadores mostrando que estão prontos para subir. O resultado, claro, causou revolta do lado tricolor, principalmente por parte do Felipe Neto, que se sentiu lesado com a ausência do filho em campo. Mas, deixando de lado a polêmica pessoal, o que importa para o Flamengo é o que foi mostrado dentro das quatro linhas. E ali, o que se viu, foi um time bem treinado, intenso, com talento individual e uma identidade que já é visível desde as categorias de base. E essa identidade é construída com tempo, investimento e continuidade. O trabalho que vem sendo feito na base do Flamengo hoje é focado não só em formar atletas para o profissional, mas também em criar um estilo de jogo, uma mentalidade, uma cultura. Por isso, quando um garoto sobe, ele já entende o que é jogar no Flamengo. Já chega mais preparado, tanto taticamente quanto emocionalmente. E é por isso que nomes como Joshua, por exemplo, já aparecem como promessas reais, com projeção de venda milionária no futuro. O Flamengo tem tratado esses jovens como ativos valiosos, mas sem queimar etapas. A ideia não é vender rápido. É preparar, dar espaço, valorizar. E quando chegar a hora certa, fazer a negociação de forma segura, sem pressa e com retorno garantido. Essa mesma lógica foi aplicada nas vendas recentes. Wesley, Gerson, Matheus Gonçalves e outros jogadores saíram por valores significativos, mas o clube só liberou quando entendeu que era o melhor momento. Inclusive, muita gente questionou a venda do Gerson. Mas a diretoria fez a leitura de que, além da boa proposta, o elenco já tinha opções para reposição. E mais, que havia margem para investir sem comprometer o caixa. Resultado, o Flamengo vendeu, comprou e ainda saiu com superávit. É difícil ver esse tipo de equilíbrio no futebol sul-americano, onde a maioria dos clubes fecha janelas com rombos e dívidas. O Flamengo, por sua vez, fecha com dinheiro em caixa, reforços de peso e elenco competitivo. Agora, claro, a atenção se volta para o que vem pela frente. O time entra na reta final da temporada com muitos desafios pela frente, e a expectativa é alta. Mas o ambiente interno é positivo. O elenco está motivado, a comissão técnica tem respaldo e a diretoria confia no trabalho que vem sendo feito. O julgamento do Bruno Henrique, que acontece nesta quinta, pode ser um ponto de tensão, sim,
mas há otimismo de que o clube consiga reverter qualquer tentativa de punição mais severa. E, mesmo que algo aconteça, o Flamengo hoje tem alternativas. Tem banco, tem base, tem elenco. Não depende de um nome só. E isso é fruto direto dessa gestão que priorizou profundidade e qualidade no grupo. Enquanto os olhos estão voltados para o presente, o planejamento para o futuro já está em andamento. A próxima janela, que se abre em dezembro, deve ser movimentada. E o Flamengo não vai entrar nela só para observar. O clube está monitorando situações, conversando com empresários, analisando cenários. Jogadores que não conseguiram sair agora, como o próprio Marcos Leonardo, podem se tornar alvos. Outros nomes podem surgir. O importante é que o clube entra forte, com poder de investimento, com credibilidade no mercado e com uma estrutura capaz de atrair qualquer jogador que queira disputar títulos e crescer na carreira. E isso tudo é reflexo de um trabalho que vai além das 4 linhas. O Flamengo hoje é uma instituição que pensa grande, que não se contenta com pouco e que entende a força da sua marca. Por isso, investe na base, melhora o CT, aprimora os processos internos, cuida da parte médica, da análise de desempenho, da preparação física. O futebol do Flamengo, hoje, é profissional em todos os sentidos. E isso faz diferença. Não é só no talento dos jogadores ou na mística da camisa. É na forma como o clube se organiza, se comunica e se posiciona. É por isso que o torcedor olha para frente e vê um futuro promissor, mesmo quando um resultado não agrada ou quando um jogador sai. Porque sabe que há um plano. Sabe que há uma estratégia. E isso traz segurança. E essa segurança é o que faz com que, mesmo no momento em que muitos clubes estão se reestruturando, o Flamengo possa mirar alto. Não apenas em competições nacionais, mas também nas internacionais. O objetivo, claro, é voltar a brigar com força pela Libertadores buscar o título brasileiro e estar sempre presente nas fases finais das grandes disputas. Mas, mais do que isso, o que se busca é continuidade. Manter o clube no topo por mais tempo. E isso passa por tudo o que foi feito até agora, contratações certeiras, vendas no momento certo, equilíbrio financeiro, valorização da base e gestão profissional. E não tem segredo. Quando o clube trabalha certo, os resultados aparecem. Dentro de campo, fora de campo, na base, no profissional, nas finanças. O Flamengo hoje é exemplo. E o mais incrível é saber que, mesmo com tudo isso acontecendo, ainda há espaço para evoluir mais. Há margem para crescer. Há vontade de fazer mais. E quando um clube com a grandeza do Flamengo se organiza, se estrutura e mantém a ambição, o céu é o limite. Porque ali, no centro de tudo, existe uma nação inteira empurrando, vibrando, cobrando, apoiando. E isso é o que torna o Flamengo diferente de todos os outros. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Urgente, um verdadeiro terremoto no mundo do futebol brasileiro abalou os corredores da mídia esportiva na manhã desta segunda-feira. Fontes não oficiais, mas extremamente confiáveis, indicam que o Flamengo teria concluído a aquisição integral do Maracanã, estádio icônico e símbolo do futebol mundial, por impressionantes R$ 1 bilhão. A negociação teria sido longa e envolvido reuniões sigilosas entre representantes do clube e autoridades responsáveis pelo patrimônio do Rio de Janeiro, mas tudo indica que o acordo foi fechado de maneira surpreendentemente rápida, deixando até mesmo veteranos do mercado esportivo boquiabertos. A ideia de um clube brasileiro se tornar dono absoluto de um estádio histórico era vista por muitos como um sonho distante, quase impossível, mas agora parece que o Flamengo rompeu todas as barreiras. O valor de R$ 1 bilhão, embora astronômico, reflete a magnitude do ativo que está sendo adquirido, considerando não apenas a infraestrutura do estádio, mas também o seu potencial de exploração comercial em eventos, shows e experiências exclusivas para torcedores. Nos bastidores, comenta-se que o clube pretende transformar o Maracanã em uma espécie de templo do rubro-negro, elevando ainda mais sua marca global.
Analistas apontam que essa transação poderia redefinir o cenário do futebol brasileiro, estabelecendo um novo patamar de poder e influência, não apenas dentro de campo, mas também na economia esportiva nacional, podendo atrair investimentos inéditos e abrir portas para parcerias internacionais com grandes empresas do setor de entretenimento e esportes, algo que até então era raro no país. Fontes próximas à diretoria do Flamengo sugerem que a estratégia por trás da compra do Maracanã vai muito além de um simples capricho ou demonstração de força. O clube estaria planejando implementar uma transformação completa no estádio, modernizando suas estruturas internas, investindo em tecnologia de ponta e criando áreas exclusivas de lazer e convivência para os torcedores. Entre rumores, especula-se que o Flamengo pretende instalar espaços interativos, museus temáticos, lojas oficiais ampliadas e até arenas para treinos de categorias de base, criando um complexo esportivo completo, que funcione durante todos os dias do ano. Além disso, analistas afirmam que a aquisição do Maracanã poderia gerar novas fontes de receita, como aluguel para eventos corporativos, shows internacionais e experiências VIP exclusivas, algo inédito para o futebol brasileiro. O clube, de acordo com esses rumores, estaria estudando parcerias com marcas globais para transformar o estádio em um centro de referência esportiva e cultural. A notícia, por si só, já provocou reações imediatas de torcedores e rivais, dividindo opiniões sobre a magnitude do investimento e suas consequências para o futebol nacional. Por outro lado, existe quem veja essa manobra como um movimento audacioso que pode consolidar a hegemonia do Flamengo no país, oferecendo ao clube um controle total sobre um dos palcos mais simbólicos do futebol mundial, elevando a marca e, possivelmente, atraindo talentos que desejem estar ligados a uma estrutura única, capaz de unir história, tradição e inovação em um só espaço, algo que antes parecia inatingível. Enquanto a notícia se espalha, surgem especulações sobre o impacto que essa aquisição terá na política esportiva do Rio de Janeiro e no relacionamento entre clubes, federação e governo estadual. Com o Flamengo detendo 100% do Maracanã, muitos começam a questionar quais serão as regras de utilização do estádio para outros times, especialmente nos clássicos e campeonatos regionais. Há rumores de que o clube poderá priorizar suas próprias agendas e negociar valores mais altos para a cessão do espaço, criando uma nova dinâmica de poder na cidade. Além disso, comentários nos bastidores indicam que a compra poderia desencadear debates jurídicos e regulamentares, já que o Maracanã sempre teve forte vínculo com o governo e com a população carioca, sendo considerado patrimônio público. Especialistas em direito esportivo sugerem que qualquer mudança significativa na administração do estádio poderia gerar tensões, embora outros vejam na transação uma oportunidade de modernizar a gestão do local e torná-lo mais sustentável financeiramente. A comunidade de torcedores está atenta, acompanhando cada movimento, com mensagens nas redes sociais e fóruns de debate fervendo com teorias sobre planos secretos do Flamengo para o Maracanã. Alguns imaginam um futuro em que o estádio seja o epicentro da inovação esportiva, enquanto outros temem que a exclusividade para o rubro-negro limite o acesso a outros clubes e eventos tradicionais. Entre rumores, fica claro que essa negociação, de fato, está prestes a redesenhar completamente a paisagem do futebol carioca, trazendo ao público um cenário de poder nunca visto antes no país, misturando paixão, negócios e estratégia em um só movimento arriscado, mas potencialmente revolucionário. Com a repercussão crescente, já se comenta sobre a possível reação dos rivais do Flamengo, especialmente clubes tradicionais que dependem do Maracanã para grandes jogos e arrecadação de bilheteria. Fontes especulam que pressões políticas e negociações discretas poderão surgir nos próximos meses, à medida que cada time busque garantir direitos de utilização do estádio. Paralelamente, há quem diga que o clube pretende investir em projetos sociais e culturais dentro do complexo, buscando justificar publicamente a aquisição e demonstrar responsabilidade perante a sociedade. Alguns analistas apostam que o Flamengo pode criar um calendário próprio de eventos e experiências temáticas para torcedores, transformando cada visita ao Maracanã em uma experiência única, reforçando o vínculo emocional entre clube e torcida. O mercado de patrocinadores também estaria atento, já que a possibilidade de ter o Maracanã como palco exclusivo para ações promocionais pode atrair contratos milionários, aumentando a receita e consolidando o Flamengo como líder em gestão esportiva.
Rumores indicam ainda que o clube poderá lançar programas de fidelidade, ingressos premium e até parcerias com empresas de tecnologia para experiências imersivas, algo que poderia colocar o Maracanã em um patamar semelhante aos grandes estádios europeus. No campo esportivo, a movimentação cria expectativa sobre como isso influenciará negociações de jogadores e investimentos em infraestrutura de treinamento, com o Flamengo possivelmente se beneficiando de um ambiente integrado que une torcida, marketing e desempenho em um único ecossistema de futebol, algo que nenhum clube brasileiro havia conseguido alcançar até hoje, tornando essa transação histórica. Nos corredores da mídia esportiva, não faltam apostas sobre os próximos passos do Flamengo após essa aquisição monumental. Entre rumores, comenta-se que o clube poderia até mesmo alterar a marca do Maracanã, adicionando elementos visuais e arquitetônicos que reforcem a identidade rubro-negra, o que geraria um impacto cultural significativo para a cidade do Rio de Janeiro. Além disso, especula-se que investimentos milionários em tecnologia, segurança e conforto do público estão sendo estudados, tornando o estádio não apenas um local para jogos, mas também um ponto turístico e cultural de referência nacional. Torcedores imaginam novos cenários para eventos corporativos, festas temáticas, experiências gastronômicas e até atrações interativas que transformariam o Maracanã em um verdadeiro centro de entretenimento contínuo. Há ainda rumores sobre a possibilidade de abrir espaços de convivência exclusivos para associados e torcedores, criando uma nova dimensão de engajamento com a marca Flamengo. No meio disso tudo, a especulação sobre valores e estratégias financeiras domina as conversas. Alguns acreditam que o bilhão investido se recuperará rapidamente por meio de patrocínios, ingressos e eventos especiais, enquanto outros veem riscos elevados, caso a gestão não consiga equilibrar tradição, inovação e lucratividade. O fato é que a aquisição já mudou a narrativa do futebol brasileiro, provocando debates intensos sobre poder, patrimônio e o futuro dos estádios no país, tornando o Flamengo não apenas um clube de futebol, mas um verdadeiro protagonista na transformação econômica, cultural e estratégica do esporte nacional, um movimento que pode definir os próximos anos e consolidar a hegemonia do rubro-negro em todas as frentes, dentro e fora de campo, em um cenário que ainda promete muitos rumores, polêmicas e especulações apaixonantes. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!